Uma das principais razões pelas quais existem organismos vivos em nosso planeta é a enorme quantidade de água líquida nos oceanos do mundo. Com base em pesquisas sobre a Terra, podemos supor que os seres vivos apareceram aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos. Se falamos de outros planetas onde a vida pode existir, a primeira coisa que procuramos é se há água líquida lá. Sua presença aumenta a probabilidade de habitabilidade do planeta. Nos últimos 30 anos, os pesquisadores descobriram exoplanetas cujo número já ultrapassa 5.000 km. Vale também mencionar a Superterra, onde existe um enorme oceano líquido. Vamos falar mais sobre esse objeto. Como conseguimos descobrir essa Superterra e como soubemos que lá existe uma enorme quantidade de água? Como era de se esperar, os cientistas têm uma pergunta importante sobre esse objeto. Seria possível a existência de organismos vivos lá? Tá bom? O nome desse exoplaneta é TOI 1452b. Ele está localizado na constelação de Dragão, e sua distância da Terra é de aproximadamente 100 anos-luz. Pela primeira vez, esse exoplaneta foi detectado pelo satélite da NASA, chamado TESS, criado para estudar exoplanetas em trânsito. O satélite iniciou sua missão em 2018. A área de atuação dele é bastante grande. Por exemplo, a do Kepler era 400 vezes menor. TESS usa o método de trânsito em seu trabalho. O que é o método de trânsito? Ele é considerado o método mais eficiente usado para detectar exoplanetas. No momento em que o planeta passa em frente à sua estrela-mãe, no nosso campo de visão, vemos uma queda acentuada na curva da luz se olharmos para o gráfico. Ao estudar a curva de luz da estrela-mãe, os cientistas podem descobrir se ela é orbitada por planetas. Pelo menos valores aproximados do tamanho do planeta, sua massa e período podem ser determinados durante a análise da curva de luz. TESS notou o exoplaneta TOI 1452b, enquanto ele orbitava uma anã vermelha, formando assim um par binário próximo. A combinação das letras TOI significa um objeto que interessa ao TESS. Neste caso, estamos nos referindo à estrela principal, a anã vermelha. A combinação de números 1452 indica o número-alvo listado no catálogo. A letra B, localizada no final, nos diz que este exoplaneta é o primeiro descoberto ao redor dessa estrela. Ou seja, podemos dizer que TOI 1452b é o primeiro exoplaneta da estrela mencionada do qual tomamos conhecimento. Com base nos dados obtidos pelo TESS, também podemos dizer que o nível de brilho lá diminui a cada 11 dias. Com base nisso, podemos supor que TOI 1452b estava orbitando um objeto que faz parte de um sistema duplo de anãs. A distância entre as estrelas duplas é de aproximadamente 97 unidades astronômicas, e o TESS vê essas duas estrelas como um único objeto. As observações do Observatório Canadense Mont-Mégantic tornaram-se importantes para nós. Sua câmera PESTO separou as duas estrelas uma da outra, o que ajudou a descobrir que a rotação do exoplaneta ocorre ao redor da estrela de maior tamanho. Olhe atentamente para esta imagem do documento de pesquisa. Você pode notar que a câmera do observatório, graças à resolução mais alta, mostra exatamente duas estrelas. As conclusões dos pesquisadores do Canadá foram confirmadas algum tempo depois por seus colegas japoneses. Como a existência do exoplaneta foi comprovada, era possível passar para o estudo das características físicas do objeto. Se estamos falando sobre a quantidade de luz emitida pela estrela que é bloqueada, vários fatores influenciam isso. O tamanho do objeto em movimento desempenha um papel crucial aqui. Durante o estudo da queda de luz, os cientistas concluíram que estamos lidando com uma superterra que orbita TOI 1452
A superterra é mais de 1,5 vezes maior que a Terra. Como mencionamos anteriormente, a cada 11 dias é observada uma mudança brusca no nível de brilho. Assim, o exoplaneta completa uma volta ao redor de sua estrela principal, TOI 1452, em 11 dias terrestres. Como vocês sabem, nosso planeta leva 365 dias para completar uma órbita. O tempo que TOI 1452b leva para dar uma volta completa em sua órbita é tão insignificante. Isso porque o próprio exoplaneta está a uma curta distância de sua estrela principal. A temperatura e o brilho dessa estrela são muito baixos, se comparados com outras estrelas principais, até mesmo com o nosso Sol. O exoplaneta está na zona habitável de sua estrela. Os níveis de temperatura são tais que TOI 1452b pode ter água líquida. Isso indica uma possibilidade de haver organismos vivos no exoplaneta. Talvez esse objeto cósmico tenha se tornado ainda mais interessante após estudos mais detalhados de suas propriedades. Também foi importante determinar a massa do exoplaneta. Para descobrir esse parâmetro, os cientistas decidiram usar o método das velocidades radiais. Quando o planeta realiza sua rotação orbital, ocorre uma interação gravitacional entre ele e a estrela. Por esse motivo, a estrela não permanece em uma posição estática. Ela geralmente se move em uma pequena trajetória que lembra um círculo. Essa é uma reação à influência gravitacional do planeta. Esse fato é importante para o método das velocidades radiais. O fato de a estrela oscilar afeta o espectro de luz. É isso que observamos à distância. O espectro de uma estrela que se aproxima fica mais próximo da região azul. Se o astro se afasta, ao contrário, fica mais próximo do vermelho. A análise espectral nos ajuda a descobrir quão forte é a interação gravitacional entre a estrela e o planeta. Também é possível determinar a massa do objeto. Como resultado dessas pesquisas, descobrimos que a massa de TOI 1452b é quase 5 vezes maior que a massa da Terra. A densidade do planeta também foi determinada. Ela foi calculada usando o tamanho e a massa. Seu valor é de 5,6 gramas por centímetro cúbico. Isso foi uma descoberta inesperada, pois a densidade da Terra é quase a mesma, 5 gramas por centímetro cúbico. Por que isso surpreendeu? O fato é que a densidade indica a quantidade de matéria em um volume constante. Como já dissemos, TOI 1452b tem massa cerca de 5 vezes maior que a Terra e é 2 vezes maior em tamanho. Ao mesmo tempo, os valores de densidade da exoplaneta e da Terra praticamente coincidem. A Terra é composta principalmente por rochas e metais. Já TOI 1452, com essas características, deveria conter materiais mais leves. Cientistas passaram a buscar explicação para a situação. Para isso, eles modelaram como o exoplaneta é por dentro, baseando-se neste gráfico. Curvas que mostram a composição de diferentes exoplanetas dependendo de seus tamanhos e massas. Essas curvas foram obtidas como resultado do estudo da estrutura interna desses planetas durante várias pesquisas. Se olharmos para a curva TOI 1452b, veremos que esse objeto pertence ou aos planetas do tipo terrestre, que possuem uma pequena camada de água, ou é um planeta aquático, cuja massa da parte de água corresponde a 25%. Para comparação, a água na Terra não chega nem a 1% da massa total. Se os cálculos dos cientistas estiverem certos, a composição de TOI 1452b se assemelha à de Europa, satélite de Júpiter. Acredita-se que o objeto esteja cheio de água. As teorias de que mundos aquáticos existem já foram propostas por astrônomos há várias décadas, e agora TOI 1452b se tornou o primeiro objeto que pode se encaixar na definição de mundo aquático. Ao mesmo tempo, ainda não podemos dizer com certeza do que é composta essa exoplaneta. Na solução desse problema, o telescópio James Webb pode nos ajudar.
Ele é capaz de analisar as mudanças no espectro de luz emitido pela estrela no momento em que interage com a atmosfera do planeta. Assim, é possível descobrir a composição da atmosfera do exoplaneta. Além disso, o Webb vai nos ajudar a descobrir se realmente existem organismos vivos em um lugar tão distante como a TOEI 1452b. O nosso universo está cheio de mistérios e enigmas, e muitas regras estabelecidas podem simplesmente não funcionar em alguma parte dela. O cientista Arthur Hogg, em 1950, descobriu nas vastidões infinitas do cosmos uma estrutura incomum. Dentro de uma galáxia havia outra galáxia, na qual, como em uma matriosca, havia ainda outra. Como um objeto assim se formou, existem outros semelhantes? Essa galáxia incomum recebeu o nome de objeto de Hogg, em homenagem a Arthur Hogg, que a descobriu. Inicialmente, supunha-se que era o remanescente de uma explosão de supernova que também atingiu nossa galáxia. No entanto, depois foram realizados estudos sobre o nível de radiação desse objeto. Descobriu-se que, enquanto o diâmetro da nossa galáxia é de 105.700 anos-luz, a 600 milhões de anos-luz, portanto, essa estrutura não pertence à nossa galáxia. O já mencionado Arthur Hogg sugeriu a hipótese de que aqui estamos lidando com luz distorcida devido à lente gravitacional, que forma um anel ao redor das estrelas. Essa hipótese não foi confirmada. Descobriu-se que o objeto de Hogg pertence às galáxias anelares. Esses objetos no universo representam uma quantidade mínima, 0,1% do total. Uma galáxia central é cercada por outra galáxia, e entre elas há mais uma semelhante. Uma galáxia central é cercada por outra galáxia, e entre elas há mais uma semelhante. Continuação. Acaba formando uma espécie de matriosca de 3 galáxias. O diâmetro da galáxia central, que é considerado o núcleo de todo o objeto, chega a 17.000 anos-luz. O anel, pelo lado interno, tem um diâmetro de cerca de 80.000 anos-luz, enquanto o diâmetro externo é de 127.000 anos-luz. Como pode existir uma galáxia dentro de outra e ainda outra dentro dessa? Os pesquisadores ainda não têm consenso sobre isso. A primeira versão diz que uma galáxia pode passar pela parte central de outra galáxia, que seria maior e plana. Nesse momento, as estrelas da galáxia maior serão atraídas pelas estrelas da galáxia menor. Esta última atravessa completamente a outra galáxia e sai dela, deixando estrelas para trás. Sob a ação da força gravitacional, algumas delas se misturam, outras são lançadas para as bordas, o que levou à formação de um anel peculiar de estrelas. Essa versão pode explicar a natureza de outras galáxias em forma de anel. Com o objeto de Hogg, tudo é mais complicado. Pesquisadores não acharam provas de colisão com outras galáxias. Existe outra versão. Ela diz que o objeto de Hogg surgiu graças a 2 galáxias satélites separadas. Uma delas se tornou o anel e a outra o núcleo. Essa teoria também poderia explicar por que a cor dessas 2 partes é diferente, já que nesse caso seriam objetos de origens distintas. Se essa versão for realmente verdadeira, nós notaríamos ao redor aglomerados alongados de gás, caudas de maré. Os cientistas não registraram nada parecido, mas mesmo isso não pode descartar completamente essa teoria. As caudas poderiam simplesmente ter se fundido com o anel ou simplesmente se dissipado com o tempo. Existe ainda uma terceira explicação. De acordo com ela, essa galáxia era originalmente uma espiral barrada. Estrelas de alto brilho do centro passavam pelo meio da galáxia. É dessas barras que se originam os braços espirais. Existe a possibilidade de que a barra, que chegava até o núcleo, tenha sofrido destruição em sua estrutura. Como resultado, 2 braços formaram um anel ao redor do núcleo. Também há pontos obscuros nessa versão. Por exemplo, o centro de uma galáxia assim deveria ser plano, mas o núcleo do objeto de Hogg não é assim. A questão ainda permanece, porque o núcleo e o anel têm cores diferentes.
Como podemos chegar à verdade? Vamos recorrer aos vestígios de hidrogênio molecular. Como se sabe, há muito mais objetos tipo matriosca em nível planetário. Por exemplo, Kepler-70, anteriormente, em suas características, lembrava muito o nosso Sol. Cerca de 20 milhões de anos atrás, essa estrela passou por transformações, aumento de tamanho, o que fez com que Kepler-70 se tornasse uma gigante vermelha. Essa fase da estrela terminou, e como resultado, descobriu-se que dentro de Kepler-70 havia 2 planetas. Não foram observados danos significativos neles, mesmo tendo passado milhões de anos dentro da estrela. Os objetos descobertos foram chamados de Kepler-70b e Kepler-70c. Eles eram um pouco menores que a Terra. A massa do primeiro planeta era 76% da massa da Terra, e o segundo, 87%. Pelas características externas, Kepler-70b e Kepler-70c se pareciam mais com o núcleo de Júpiter. Durante pesquisas posteriores, os cientistas descobriram que esses 2 objetos já foram parte de um planeta gigante. Quando Kepler-70 se transformou em uma gigante vermelha, ela destruiu a camada gasosa do planeta, cujo núcleo se dividiu em 2 partes, que inicialmente foram consideradas planetas. Uma situação semelhante pode ser observada na constelação do microscópio. A uma distância extremamente próxima da estrela Henry Draper 20.339, encontra-se um exoplaneta. Quando essa estrela era uma gigante vermelha, seu tamanho era maior. Consequentemente, o exoplaneta deve ter sido engolido várias vezes. Se isso realmente não aconteceu, então, naquele momento, a distância entre Henry Draper 20.339 e o exoplaneta era maior. Depois que a estrela se livrou de sua camada externa, as forças de maré fizeram com que o exoplaneta se aproximasse de Henry Draper 20.339. Existe outra versão. De acordo com ela, essa estrela ainda não entrou no estado de gigante vermelha, o que significa que o exoplaneta será engolido e destruído. Um fenômeno mais comum são as estrelas que funcionam dentro de outra estrela. Kip Thorne e Anna Jitkov discutiram isso pela primeira vez em 1975. Os gigantes vermelhos, ao colidirem com estrelas de nêutrons, têm grande probabilidade de absorvê-las. Em 2014, pesquisadores encontraram uma estrela matriótica chamada HV 2112. Ela está localizada na região da Pequena Nuvem de Magalhães e fica a 200 mil anos-luz da Terra. Uma estrela assim pode ser chamada de objeto Thorne-Zitkov. No entanto, com a HV 2112 nem tudo é tão simples. Existem pesquisas que negam essa estrutura para o objeto. No sistema solar há objetos parecidos com matrioscas, inclusive próximos de nós na Terra. Estamos falando do meteorito LEP02342 que caiu na região do Polo Sul. Durante as pesquisas, foram encontradas dentro do meteorito pequenas partículas com diâmetro de 0,1 milímetro. Essas inclusões eram compostas de oxigênio molecular em uma forma atípica, deutério, nitrogênio e hidrogênio pesado. Outros objetos que já colidiram com a Terra não tinham uma composição semelhante. O conjunto de elementos se assemelha mais à composição de um cometa. É bem possível que fosse um cometa, em seu estágio inicial de formação, presente dentro do meteorito. Como a origem desses objetos é diferente, a composição deles também será diferente. Meteoritos são aqueles objetos que colidiram com a Terra e permaneceram nela. Na maioria dos casos, são partes de asteroides. Ainda não houve casos de cometas ou partes deles colidirem com a Terra. Voltando ao meteorito LEP02342, pode-se supor que um cometa colidiu com um asteroide. Naquela época, já haviam se passado cerca de 3 milhões de anos desde o surgimento do Sol. Objetos como asteroides e cometas estavam em estágio inicial de formação. Muitos se destruíam ao colidir, enquanto outros se uniam e formavam um só corpo. Isso pode ser uma explicação para LEP02342. O universo ainda não revelou todos os seus segredos, e nem se sabe se um dia irá revelar.
A cada vez descobrimos mais e mais objetos surpreendentes. Um oceano imenso que não tem fim, onde a água fervilha muito quente e nunca se acalma nem por um segundo. Além de tudo isso, uma densa parede de névoa paira sobre o oceano. Então, na verdade, não dá para enxergar nada. A luz da estrela principal é bastante fraca e, mesmo assim, mal chega à superfície por causa das nuvens de alta densidade. Mal dá para perceber aqui a mudança entre dia e noite. De novo por causa das nuvens. A manhã chega quando a escuridão total se transforma em um véu de nuvens acinzentadas. A estrutura interna do objeto é composta por uma camada de oceano, sob a qual há um núcleo formado por gelo incandescente. Essa descrição intrigante provavelmente retrata com precisão o que acontece no planeta Gliese 1214b. Que segredos ela esconde? Os cientistas discutiram por bastante tempo sobre a probabilidade de existirem planetas cuja superfície fosse completamente composta de gelo. A primeira fundamentação teórica surgiu na década de 1970. Mais ou menos na mesma época, ficou comprovado que o processo de derretimento do gelo de água pode começar devido à ação das forças de maré e à decomposição radioativa dentro dos planetas. Com grande probabilidade, isso acontece nas luas de Saturno e Júpiter. Nelas, poderia se formar um oceano infinito, mas, devido ao fato de que esses objetos estão a uma grande distância, sua superfície é coberta por uma camada de gelo. O planeta oceano, em suas características, não é idêntico às luas de Saturno e Júpiter. Acredita-se que o oceano em planetas desse tipo seja a camada superior, e sua profundidade geralmente ultrapassa 100 km. Em 2004, o cientista francês Christopher Sotten, junto com seus colegas, calculou teoricamente os processos evolutivos em planetas desse tipo. Eles desenvolveram uma teoria que diz que se a massa de um planeta for 10 vezes maior que a da Terra, ele será envolto por uma nuvem de gás e poeira, que por sua vez contribui para uma atração mais forte de elementos como hidrogênio e hélio para o planeta. Gradualmente, o planeta se transforma em um gigante gasoso. Se o excesso for de 6 a 8 massas terrestres, a composição terá aproximadamente a mesma quantidade de gelo e rochas. Na Terra, a água representa apenas 0,025% em relação às rochas, uma fração minúscula. Se a estrela principal do planeta estiver muito distante de sua órbita, a superfície desse planeta será coberta por uma espessa camada de gelo. No próprio núcleo pode começar a ocorrer a decomposição radioativa e transformará parte do gelo em líquido. Como resultado, surgirá um oceano interno. No entanto, do lado de fora, não seremos capazes de detectar isso. O que veremos será um planeta completamente coberto de gelo. No caso de a distância até a estrela principal ser relativamente pequena e o planeta estar na zona habitável, toda a superfície será um oceano formado pelo gelo derretido. Presumivelmente, a profundidade de um oceano assim é superior a 100 km. A pressão lá geralmente é de cerca de 20.000 atmosferas. Esse valor pode variar sob a influência, por exemplo, da temperatura. Sob a influência desses fatores, formam-se estruturas de gelo bastante incomuns. Elas mantêm seu estado sólido mesmo com o aumento da temperatura. A massa dessas formas de gelo é maior do que a da água em estado líquido. Essa é uma das diferenças em relação ao gelo comum. Por exemplo, esse gelo cria uma camada no fundo do oceano formada ao redor de um núcleo mais massivo. Durante muito tempo, isso era apenas uma hipótese. No entanto, a 42 anos-luz da Terra, foi observada uma estrela de baixa luminosidade. O nome dela é Gliese 1214. Com a ajuda dela, os cientistas puderam testar essas suposições na prática. A estrela era uma anã vermelha. Se compararmos com o Sol, o diâmetro deste é 5 vezes maior. A massa do Sol é 84,3% maior do que a de Gliese 1214.
Além disso, o nível de luminosidade do Sol é 300 vezes maior. A temperatura de Gliese 1214 é de cerca de 2.700 graus Celsius. Ao analisar esses dados, podemos concluir de forma absolutamente lógica que estamos diante de uma anã vermelha completamente comum. No entanto, nem tudo é tão simples assim. Em 2009, foi descoberto que há apenas um planeta ao redor de Gliese 1214, chamado Gliese 1214b. A massa desse planeta é 6,5 vezes maior que a da Terra, embora seu diâmetro seja 2,5 vezes maior que o da Terra. A densidade média de Gliese 1214b é de 1.870 kg por metro cúbico. Esse valor indica que a composição do planeta não pode ser predominantemente de rochas e metais. Ao mesmo tempo, é bem provável que 75% do planeta seja composto por água e gelo de água, e 25% por rochas mais pesadas. Assim, Gliese 1214b pode ser considerado um planeta oceânico. A distância entre o planeta e sua estrela principal é de 0,014 unidades astronômicas, ou 2 milhões de quilômetros. Isso é considerado uma distância pequena. O índice de excentricidade da órbita é de 0,27. Isso pode ser considerado alto. No periélio, o planeta está à metade mais próximo da estrela-mãe do que está no afélio. A rotação orbital de Gliese 1214b leva cerca de 35 horas terrestres. Embora Gliese 1214 não seja uma estrela muito brilhante, especialmente em comparação com o Sol, Gliese 1214b está localizada perto da estrela-mãe. O planeta possui condições climáticas bastante quentes. A temperatura aproximada no planeta chega a 120 graus Celsius. Se a refletividade for ainda menor, esse valor pode chegar a 280 graus Celsius. Os cientistas podem estudar a atmosfera usando métodos de espectroscopia, já que a órbita do planeta cruza o disco estelar. No momento, algumas contradições foram encontradas nas pesquisas realizadas. Na atmosfera de Gliese 1214b, deve predominar vapor d'água e uma quantidade menor de gases se for um planeta oceânico. No entanto, durante os estudos espectroscópicos, não foram encontrados esses elementos: água, dióxido de carbono, hidrogênio, hélio, amônia e assim por diante. É possível que exista uma camada superior na atmosfera que impede os cientistas de descobrir o que realmente há na atmosfera. Gliese 1214b. Os processos que ocorrem em Gliese 1214b podem ser comparados a uma enorme máquina a vapor. Nas camadas inferiores, a pressão atmosférica deve ser cerca de 15 vezes maior que na Terra. A atmosfera e o oceano de Gliese 1214b estão em estado de equilíbrio termodinâmico. Por esse motivo, a fronteira entre eles parece bastante indefinida. O índice de densidade nas camadas superiores do oceano, na verdade, coincide com a densidade da água quente e borbulhante. Nas camadas mais profundas do oceano, a pressão aumenta. Os valores podem ser tão enormes que, em determinado momento, a água simplesmente não conseguirá permanecer em estado líquido, mesmo com temperaturas elevadas. Assim se forma a camada inferior de gelo no oceano, com cerca de 5.000 quilômetros de espessura. Aqui está localizada a maior parte da água de Gliese 1214b. Sob a camada de gelo, encontra-se o núcleo composto por metais e rochas. Como estão as coisas por lá em relação aos seres vivos? Qual é a probabilidade de surgir vida lá? A probabilidade de esse desenvolvimento acontecer é baixa. Na composição da água dos oceanos desses planetas, não há uma quantidade ideal de microelementos para que potenciais organismos vivos possam levar uma vida normal. Embora às vezes meteoritos colidam com a superfície desses objetos, os elementos não atingem uma diversidade suficiente. Os planetas oceano são objetos bastante interessantes que continuarão sendo estudados.